Quero saudar a amada igreja, irmãos e irmãs, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma alegria muito grande compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Convido o irmão e a irmã que abra a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Capítulo de número 1. Nós leremos os versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavras do Senhor. Amém. Amados, a mensagem desta noite tem sob título: chamados à santidade, caminhando na luz de Deus. Se é algo que vai acompanhar a mim e a tua vida, meu irmão e minha irmã, em todos os momentos, em todos os passos da caminhada com Cristo, com o nosso Deus, é a santidade. Vamos ver lá na frente, e é um texto que os irmãos conhecem também, que diz que sem santidade, ou seja, se eu e você não formos santos, não veremos ao nosso Deus. Mas, por se tratar de um dos atributos comunicáveis do nosso Deus, e atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha em sua essência conosco, como amor, bondade, benignidade, a santidade também é algo que eu e você devemos cultivar nos nossos dias, nos nossos relacionamentos e onde quer que o meu e o teu Deus nos coloque. O apóstolo Pedro, então, nos exorta a sermos santos em tudo o que fazermos. Ou, melhor, em tudo o que fizermos. Português correto aqui. Mas, o que significa ser santo, então? Ou como podemos viver uma vida de santidade em um mundo que muitas vezes nos puxa para longe de Deus? Falávamos hoje pela manhã na escola dominical com jovens sobre a questão de internet e acesso a essa ferramenta que por um lado é fantástica, mas por outro tem os seus perigos, do quão importante é nós termos esse discernimento e entendermos, como fugir das armadilhas de Deus, das armadilhas do inimigo nesses pontos. E também na minha e na tua vida, no nosso relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, como à luz da Escritura, buscamos orientação para isso. Então nós vamos trabalhar 3 pontos importantes nesta noite. E o primeiro que eu quero dividir com os irmãos, então, é justamente a natureza da santidade. O texto de Levítico 19:2 vai dizer: diga a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, como atributo comunicável do Senhor, eu e você precisamos ser santos. A visão bíblica, como atributo essencial de Deus, amados, Deus chama o povo aqui em Levítico a essa santidade. Implica, sobretudo no Antigo Testamento, numa separação e numa pureza moral. Não como muitas vezes os fariseus fizeram nos tempos de Jesus, ou muitas vezes, aqueles que se dizem filhos e filhas de Deus fazem de uma forma... como é que eu posso dizer aqui, para inglês ver, sabe aquele termo para inglês ver? O que eu quero dizer com isso? Também falávamos hoje pela manhã sobre isso, muitas vezes há cristãos que acabam usando as redes sociais, a internet ou outros meios onde se tem uma pseudo, onde não tem aquela identidade, você não é verificado como o Rafael, o Adilson, o João Marcos ou outra pessoa, então você consegue ter essa camuflagem e acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus. Porque aqui os presbíteros não vão ver, o pastor não vai ver, o meu pai, a minha mãe, aqueles que cuidam de mim não vão ver. E isso cabe para nós também, cristãos e crentes adultos, que muitas vezes vamos com um ímpeto tão forte para as redes sociais que acabamos perdendo
esse senso. Mas aqui então a natureza da santidade que vem do próprio Deus, porque Ele é santo. E aí para mim e para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, quer dizer que a santidade ela é muito mais, ou não apenas, uma condição espiritual, mas tem que ser um modo de vida meu e teu que reflete o caráter de Deus nas nossas vidas. Como podemos ser santos no nosso dia a dia? Na escola, na faculdade, em casa, nas relações marido e esposa, esposa-marido, pais e mães com seus filhos, filhos com seus pais. Calvino enfatiza, amados, a santidade como resposta à graça de Deus. Ou seja, nós somos tão abençoados com a graça de Deus que ela nos transforma através da santidade à imagem de Cristo. Se eu e você queremos ver o Senhor, meu irmão e minha irmã, na caminhada final, no último estágio, ali face a face, a santidade tem que permear o nosso caminho. Não tem outro modelo, não tem outra forma. Calvino ainda vai dizer então que é uma evidência necessária da fé. Então, quando a minha e a tua vida projeta essa santidade, a santidade verdadeira de um relacionamento com Deus, nós temos uma evidência, então, ou evidências claras de uma verdadeira fé. É uma constante renovação e uma conformidade com a vontade de Deus. Se eu e você queremos fazer a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, passa pela santidade. Calvino, então, em sua citação, em uma de várias, diz: devemos então recordar que a santificação é o caminho pela qual respondemos ao chamado de Deus. E essa obra ela é contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é outro ponto importante que eu e você temos que ter. Ah, legal, Rafa. Mas então, nós podemos fazer algo para sermos santos? Como vimos aqui, resposta pela graça é a ação do Santo Espírito de Deus na minha e na tua vida, nessa comunhão íntima, pura e sincera com o nosso Deus, que vai refletir essa constante renovação para andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Sem o Santo Espírito não podemos fazer nada. Sem a ação do Santo Espírito na minha e na tua vida, não podemos fazer nada. Paul Tillich vai dizer em uma de suas muitas falas que a santidade ela é vista para Paul Tillich, né? A santidade é vista numa perspectiva existencial, ou seja, como uma expressão da aceitação incondicional de Deus. Para ele, ou seja, para Tillich, ser santo é viver em resposta ao poder do ser que é o próprio Deus. Veja, amados, quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais caminhamos com Deus, quanto mais andamos de mãos dadas com o nosso Deus, nós refletimos a sua glória, refletimos a sua santidade e refletimos todos os atributos que Ele nos permite, ou seja, os atributos comunicáveis de Deus, confiando no amor e na graça de Deus na minha e na tua vida. Paul Tillich então vai dizer que a santidade não é a negação do ser, que é um ponto interessante aqui. O mundo nos combate enquanto cristãos, dizendo: vocês então, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, perdem a essência e não podem fazer aquilo que desejam. Tillich vai dizer que não é negar o ser, mas sim a realização da profundidade de nosso ser em Deus, ou seja, que nos aceita incondicionalmente. O fato de Deus nos aceitar de forma incondicional vai projetar ou refletir em nós essa caminhada em santidade com o nosso Deus. Segundo passo, mas não menos importante, podemos então entrar, uma vez que entendemos a natureza da santidade, como eu e você podemos desenvolver a santidade no dia a dia, na nossa vida enquanto cristão. Se os irmãos puderem acompanhar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, enquanto os irmãos encontram, vou abrir aqui uma água. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Veja, uma vez que eu e você temos essa caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com Deus e o seu Santo Espírito nas nossas vidas, nós fomos chamados não para a impureza, não para as coisas deste mundo, mas para a santidade. Uma visão bíblica, o próprio apóstolo Paulo, então, em suas epístolas, enfatiza a importância da santidade na vida do cristão. Sem a santidade, eu e você, meu irmão e minha irmã, não somos nada nem ninguém. Ele nos lembra que fomos chamados para viver em santidade. Isso envolve uma transformação contínua de nossas vidas. A gente já tem usado com uma certa frequência esse termo, né? Tanto eu quanto o pastor Adilson, né? Aquele crente Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim. Mas a verdade é que quando nós somos impactados pelo poder de Deus, pela sua graça, e vivemos em santidade, nós não podemos mais nos acostumar com o que éramos antes. Não podemos mais visitar o que éramos antes. E sim viver uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Nos afastando então do pecado e buscando a vontade do Senhor. Paulo então nos exorta a abandonarmos essas práticas pecaminosas e a viver da maneira que honre a Deus em tudo o que fazemos. E a pergunta então, importante para fazermos nesta noite, e aí cada um responda com a sua própria consciência com Deus: estamos fazendo e vivendo e buscando a santidade de forma que a minha e a tua vida estejam honrando ao nosso Deus? Ou ainda tem aquelas sujeirinhas embaixo do tapete que muitas vezes só nós sabemos, mas que precisamos nos consertar com Deus? Para Calvino, a santidade na vida cristã, no dia a dia, é fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo. É algo que eu e você devemos projetar por esta regeneração que o Santo Espírito tem e fez na minha e na tua vida. Ele ensinava então que a santificação é inseparável da justificação. E é um tema para uma outra fala. Mas era inseparável santificação e justificação, e que os crentes são chamados a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Primeiro cântico, e é por isso que, por essa e tantas outras coisas que eu glorifico ao Senhor. Muitas vezes a liturgia não está conversando ao longo da semana com a palavra, que também não está conversando com os cânticos do ponto de vista de que nós não nos reunimos para fazer. Mas como tudo está no direcionamento de Deus, o primeiro cântico desta noite foi: se nós quisermos entender, nós precisamos buscar a Jesus. Se nós quisermos avançar, nós precisamos entender o Santo Espírito de Deus. E no final do cântico era: e obedecer. Para mim e para você, meu irmão, a obediência é, juntamente com a santidade, há uma expressão antiga para aqueles que... Eu sou mais ou menos antigo, estou com 40 anos. Mas eu não sei se os irmãos já ouviram aquela expressão sine qua non, ou seja, sem a qual não dá. Então, se nós caminhamos em santidade, não podemos deixar de obedecer, ou melhor, a condição é que nós obedeçamos ao nosso Deus e aos seus mandamentos. Para Calvino, a santidade, então, manifesta-se na vida diária em atos de piedade, amor ao próximo e compromisso com a justiça. Temos tido este olhar mais amplificado de amor, piedade e compromisso com a justiça, amor ao próximo. Calvino, então, vai dizer que a santidade é a evidência da nossa eleição e um sinal de nossa união com Cristo, manifestando-se através de boas obras e uma vida piedosa. Eu e você manifestamos também a santidade de Deus nas nossas vidas quando atendemos e praticamos as boas obras e uma vida piedosa. Tillich, então, vai dizer, e entendia a santidade na vida cristã de uma forma que ele manifesta na aceitação do poder do ser que é Deus sobre o não ser. Viver uma vida autêntica em resposta ao chamado de Deus. Eu e você precisamos dessa autenticidade, desta identidade. Eu e você temos Deus para chamar de Deus nas nossas vidas.
Enquanto muitos estão aí buscando outras coisas e dedicando essa hora que estamos dedicando aqui a Deus para tantas outras coisas, fazendo tantas outras coisas que desagradam a Deus, eu e você devemos ter essa vida autêntica que é resposta da santidade de Deus nas nossas vidas. Santidade, então, é vivida na coragem de ser, enfrentando qualquer ansiedade existencial e as ambiguidades da vida, com confiança no amor de Deus. Ou seja, para Tillich, a santidade se expressa no amor ao próximo e na busca pela justiça social. Veja, tanto Tillich quanto Calvino, ambos falando de justiça social, na busca do amor ao próximo, porque eu e você, enquanto cristãos, meu irmão e minha irmã, também somos chamados a impactar a sociedade e a vida daqueles que estão à nossa volta. O que queremos dizer, e aí, eu não sei se eu já compartilhei isso com os irmãos, mas um dos símbolos da polícia militar é a garça. E a garça, ela se alimenta em lugares que estão como se fossem mangues. Só que ela tem a perna tão fina e grande que ela não se suja com aquele mangue, porque ela consegue ali, né, o seu alimento, mas ela não suja, porque na grande maioria as garças são brancas ou alvas. O que eu quero dizer com isso? O mangue, meu irmão, é o mundo. Nós, enquanto cristãos, não vamos nos sujar com as coisas do mundo, mas a santidade nos blinda e deve nos proteger de tal forma que nós vamos, no mundo, fazer a vontade de Deus e sermos bem-sucedidos, não nos contaminando, mas transformando, como Romanos fala, né? Não só a renovação da nossa mente, mas apresentando a nossa vida para o Senhor. Finalizando então aqui a parte da santidade na vida do cristão, Tillich ainda vai dizer que a santidade é viver na coragem de ser, aceitando a si mesmo e aos outros na presença do amor incondicional de Deus. Precisamos buscar, precisamos levar para aqueles que estão à nossa volta. Claro que o símbolo maior de santidade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o alvo da nossa soberana vocação e quem nós devemos mirar. Mas a forma como eu e você vivemos no mundo impacta as gerações. Como nós nos portamos em santidade perante o nosso Deus impacta a vida do teu filho, da tua filha, dos teus sobrinhos e sobrinhas, do tio, tia. Assim como fomos impactados também pela vida daqueles que nos cercaram ou ainda nos cercam para a honra e glória do Senhor e que também viveram uma vida de santidade em Cristo Jesus. E finalizando então, amados, o ponto 3 é caminhando em santidade. Como que a gente caminha então em santidade? 2 Pedro, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia, 2 Pedro 3:11. Os irmãos e irmãs encontraram? 2 Pedro 3:11. Como que eu e você podemos então caminhar em santidade? Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Pedro então nos desafia a viver de maneira santa e piedosa, especialmente à luz do retorno iminente de Cristo. Nós devemos ter como razão final de que o meu e o teu Salvador, Cristo Jesus, retornará. Há um cântico que, obviamente, cantamos, desculpa a redundância, breve virá, já talvez mais tarde, esta noite ou amanhã. Eu e você não sabemos, mas como a própria palavra nos orienta, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos esperar Cristo voltar para depois falar: Senhor, me dá mais uma chance. Como aquele aluno desesperado pela nota, pede para o professor: arredonda aí, está com 4,5, tem que chegar em 7. Não tem arredondamento para Deus, meu irmão, minha irmã. A hora de viver e o momento de viver a vida de santidade é aqui e é o agora. A santidade, então, deve ser uma marca que nos diferencia daqueles que estão à nossa volta, não porque nós somos melhores que os demais,
mas porque o Santo Espírito está conosco, porque nós refletimos a Deus e a Cristo Jesus. Então, por isso, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos devem mais uma vez refletir o caráter de Cristo. E aí eu trago à memória uma obra chamada, eu não me recordo o autor, mas o nome do livro é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Será que os caminhos que estamos caminhando, será que as ações, as palavras e pensamentos que permeiam as nossas mentes, corações, as nossas emoções, estão refletindo o caráter de Cristo? Viver em santidade não é algo que fazemos com a nossa própria força, como nós já falamos, mas é o resultado da obra do Santo Espírito em nós, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para Calvino, amados, caminhar em santidade é um processo contínuo. Não é algo que eu e você devemos fazer por um dia, por uma semana, por um mês. É algo contínuo, que vai buscar um crescimento espiritual. E aí a gente tem o apóstolo Paulo falando em cartas diferentes a questão, né, do leitinho espiritual e de um alimento que requer substância. Em outro momento ele vai falar que quando éramos meninos fazíamos coisas de meninos, mas agora nós somos homens e mulheres e precisamos amadurecer, buscar e crescer. Crescimento espiritual, conformidade com as coisas que Deus nos ordena que deve ser feita. Continuamente moldados pela graça de Deus. E eu e você devemos encorajar e edificar uns aos outros em nossa caminhada espiritual. E aí nós falamos da santidade na comunidade. Calvino, então, vai dizer que a santidade é uma jornada contínua de transformação, onde somos moldados pela palavra de Deus e pela comunhão com outros irmãos. Como tem sido a nossa caminhada enquanto comunidade? E aqui, amados, não é de forma nenhuma uma exortação no sentido de puxão de orelha, mas é para que nós continuemos a fazer bem aquilo que fazemos bem. E se porventura há algo que precisa ser encaixado, melhorado ou mudado, que Deus e o seu Santo Espírito possa mudar isso em nossos corações. Tillich, então, vai dizer que a caminhada em santidade é uma resposta dinâmica ao chamado de Deus. Enfrentamos as nossas ansiedades e ambiguidades com fé e coragem. Tillich, então, acreditava que a santidade envolve uma responsabilidade ética e social, onde buscamos o bem-estar e a justiça para todos. Viver em santidade, para Tillich, então, é responder ao chamado de Deus com autenticidade, coragem e compromisso com a justiça e amor ao próximo. Concluindo, então, amados, fomos chamados para ser santos porque o nosso Deus é santo. Hebreus 12:14 vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, então, meu irmão e minha irmã, não é um fardo, mas um privilégio, um presente do nosso Deus às nossas vidas, para nos aproximarmos de uma forma alegórica da perfeição divina, porque sabemos que só encontraremos a perfeição quando o nosso corpo glorificado for assunto ao céu. Mas enquanto tivermos esses corpos carnais, as nossas mentes e as nossas emoções, que muitas vezes podem nos afastar do Senhor, quanto mais buscamos a santidade, mais próximo dessa perfeição divina estamos. E experimentamos a plenitude da vida em Cristo. A santidade, então, deve ser uma aspiração minha e tua. Uma busca constante e contínua, como já mencionei em Romanos 12:1, que diz: nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, para a glória e honra dele. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, nos esforçar para viver em paz e buscar a santidade, mas sobretudo para refletir na nossa vida a santidade para aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos ter cada vez mais um relacionamento puro, íntimo e sincero com o nosso Deus e vivendo uma vida que agrada a Ele em santidade. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.